Olá, tá começando agora o programa Destino aqui na Arauto News. Esse é o programa de viagens, onde a cada semana a gente recebe algum viajante da nossa região para contar um pouco das suas experiências. O programa Destino conta com o patrocínio do Dojef Viagens. Embarque nos melhores roteiros internacionais com conforto, segurança e assessoria do início ao fim. Do Caribe à Europa, da Ásia aos Estados Unidos, viaje com quem entende do assunto. A nossa convidada de hoje do programa Destino é a Michele Schwertz Machado, que é publicitária e também uma viajante, uma mochileira, vai contar um pouco pra gente das experiências dela com o voluntariado. Michele, seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz em estar aqui, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço por ter aceitado o convite, também muito feliz de te receber. Gratidão, estou muito feliz. Michele, queria que tu começasse... Tu é natural de Santa Cruz? Sim, sou natural de Santa Cruz. Nascida, criada... Sim, a vida inteira aqui, sair daqui. Até sair daqui. E conta pra gente um pouco da tua história com viagens, assim, viajar foi algo que sempre te interessou, que tu teve vontade, tu teve experiências antes de sair de Santa Cruz? Sim, eu tive experiências antes. O que aconteceu? Comecei minha vida profissional, né? E aí eu queria fazer viagens nas minhas férias e eu via que não encaixava com as minhas amigas, né? Umas tiravam férias em outros dias, ou não tinham dinheiro naquele momento para fazer viagem. E aí eu comecei assim, acho que eu vou ter que viajar sozinha. Aí eu comecei a fazer viagens e excursões. Aí eu pensava o quê? Eu vou lá na excursão, vou fazer amizade com as pessoas no ônibus e daí eu desenrolo lá no destino. E sempre dava certo e era muito legal. É ótimo porque tu tá sozinha, mas não tá sozinha, exatamente, né? E sempre acaba conhecendo alguém que tu tem mais afinidade, assim, né? Então era sempre uma experiência muito legal. E aí depois, eu fui várias vezes de excursões e depois eu comecei assim, mas e se eu ir sozinha mesmo? Aí eu fui pra Bahia sozinha. E depois eu tive um episódio que eu fui pro Rio de Janeiro também sozinha, né? Mas a virada de chave, na verdade, foi quando eu fui sozinha pra África do Sul, no meu aniversário de 30 anos. Uhum. E daí lá foi quando eu conheci um outro universo. Eu fui sozinha, depois eu descobri que era um dos países mais perigosos para uma mulher viajar sozinha. Que bom que eu não sabia quando eu fui. E lá, assim, daí virou uma coisinha na minha cabeça, assim, que eu pensei assim, meu Deus, eu quero viajar muito na minha vida. Eu não quero que essa seja uma das minhas poucas experiências, assim, porque era cada lugar lindo, era natureza. E eu fui com o meu inglês de centavos. E aí tu vê que tu consegue se virar, tu consegue, sabe, que esses medos que a gente tem de, eu não sei tal língua, eu não vou conseguir me comunicar. Não, tu vai conseguir se comunicar. De alguma forma, nem que seja fazendo mímica, tu vai conseguir se comunicar. E quanto tempo tu ficou na África do Sul? Na África do Sul eu fiquei de 15 a 20 dias. E foi uma viagem de turismo, assim, pra passar, ou já teve voluntariado? Não, naquela época eu não tinha ideia que existia voluntariado. Foi uma viagem de turismo, era um sonho sair do Brasil, conhecer um outro país, e inicialmente eu iria para Nova York com um grupo de inglês, né? Só que eu tive meu visto negado. E aí eu pensei assim, depois de chorar horrores, eu pensei assim, vou ter que escolher um outro destino. E ir sozinha, não mais com um grupo. Uhum. E aí eu vi a África do Sul e vi a natureza que tinha lá, aventura, grade para ver os tubarões de perto, aquela loucura safari. Assim, eu me encantei, daí eu disse assim, não, é pra África do Sul que eu vou ir, mas eu fui como turista mesmo, né? Sim. Uma viagem, assim, bem tradicional. E quais experiências que tu teve nesse período, assim, que foram marcantes, que tu destaca, o que tu viu ou o que tu fez que foi muito legal? O safari pra mim é uma coisa assim que eu vou indicar pra todo mundo na vida se puder ter a oportunidade de fazer uma vez, assim,
porque é uma coisa muito linda, parece que tu tá, assim, num programa de televisão, é uma coisa, as paisagens e ver os animais de perto, assim, é uma coisa, não dá pra acreditar, parece que tu tá vendo aquilo, eu tenho as imagens, assim, gravadas na minha cabeça até hoje, assim, direitinho, porque é muito, 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 muito lindo. Aí eu também fui numa gaiola pra ver os tubarões de perto, foi muito legal também. Corajosa. Sim, e a virada de chave na minha cabeça aconteceu quando eu fui na Table Mountain, que é um ponto turístico lá, né? Que é uma montanha que ela é bem retinha, assim. E lá de cima, assim, vendo a paisagem, que deu uma virada de chave na minha cabeça, assim. E foram essas experiências mais legais que eu tive lá. Eu fiquei num bairro muçulmano também, e daí era muito legal, porque eu ia no mercadinho e eu tinha que esperar eles fazerem o ritual deles de, não sei, de reza, não sei como se fala, enfim, mas o ritual deles para ser atendida, tipo, era muito legal, uma cultura totalmente diferente, assim. Sim, e nesse retorno, como é que foi esse processo, enfim, de organização, de pesquisa, para colocar em prática isso que tu tinha pensado, essa ideia de poder viajar mais, de ver mais do mundo? Então, daí parece que a vida ela vai se encaminhando, assim, porque eu voltei, e no que eu voltei apareceu um curso de nomadismo para mim. E aí, nesse curso, eu vi isso de, pessoas viajam como nômades digitais. Muita gente faz isso. Tipo, é um modo de vida, é né? um modo de vida, é. E aí, depois, pesquisando, daí eu comecei a pesquisar. Ainda trabalhava CLT, não morava sozinha. E aí eu comecei a entender, eu comecei a conhecer o voluntariado, formas de viajar de uma forma mais econômica, né? E aí eu vi o voluntariado, né? Formas de se transportar mais em conta, assim. E aí eu fui pesquisando, mas foi um processo ainda, desde que eu voltei até o momento que eu realmente fui viajar, foi de 2 anos, assim. Não foi uma coisa que, então isso passou na minha cabeça e vamos lá, vamos abandonar tudo. Apesar que eu já fiquei sabendo muitas histórias que são assim mesmo, que dá na cabeça e a pessoa vai mesmo, mas não, o meu já foi um processo mais longo, assim. E meio que a vida foi encaminhando, assim, as coisas foram acontecendo pra, tipo assim, tá, Michelle, ou agora tu vai ou tu vai, entendeu? E nesse processo de preparação, tu falou que fez esse curso, pesquisou, enfim, mas de coisas que tu teve que mudar na tua vida, assim, que nem tu comentou, tu morava sozinha, enfim, como tu desmonta, digamos, a tua vida pra viajar? Então, teve a questão do trabalho, né, de não estar mais em um trabalho CLT, aí eu já estava trabalhando como freelancer mesmo, né, porque eu sabia que não queria mais me vincular, porque logo eu estaria indo embora. Eu pagava aluguel num apartamento, aí eu fui morar numa pensão para conseguir juntar mais dinheiro também. Em algum momento daí eu fui ficar um tempo com os meus pais, também um pouquinho antes de viajar. E aí, assim, pequenos processos, passos, vai dando. Naquela época também eu era lar temporário, então eu comecei a campanha para conseguir fazer a cachorra que estava comigo, a Nina, ser adotada. Então, pequenos processinhos, assim, que tu vai resolvendo, tu vai resolvendo, tu vai se movimentando, né? Sim. E desse período de pesquisa antes, quais foram talvez as dicas importantes? O que tu descobriu que fez diferença para ti quando tu começou definitivamente a viajar? Assim, do que se pesquisa antes, assim, segue as pessoas que vivem isso, porque são elas que vão saber dar dicas realmente da coisa prática, né? Porque quando a gente tá se preparando, a gente não tem ideia como realmente é. Por exemplo, uma coisa bem básica, né? Quando a gente tá se preparando, a gente fala, não, porque eu vou levar tudo isso, vou levar isso na mala e não sei o quê. E depois a gente vê que é horrível ter um monte de coisa na mala. Quanto menos coisa, melhor. Quanto menos coisa, melhor. Quanto mais minimalista tu for, melhor. Porque tu vai cansar de levar pra cima e pra baixo uma coisa pesada e tal. Então, é seguir, e principalmente seguir pessoas que estão indo para os mesmos destinos que tu quer ir, né? Para pegar essas dicas,
pegar informações importantes daquele lugar, né? Então, eu acho que, assim, quando tu tá se preparando, é isso. É seguir as pessoas que já estão vivendo o que tu quer viver. Legal. E como é que foi a reação da tua família, dos teus amigos, quando tu diz, eu vou ser nômade, não vou ter paragem mais? Eles me acharam doida, né? Meus pais não aceitaram muito bem, não, mas tinha aquela coisa que sabiam que quando eu enfio uma coisa na cabeça eu faço, então, assim, não tinha muito o que fazer em relação a isso. E meus amigos, apesar de me achar meio doida, eles apoiaram bastante, sabe? Porque, e como eu disse, foi um processo de 2 anos, então não foi uma loucura, assim, que do nada eu peguei e fui embora, né? Foi uma coisa mais pensada, mais planejada. Assim. Eles tiveram tempo de se aclimatar. Sim, de absorver, assim, um pouquinho, né? Mas hoje, assim... Tu já tá um tempo, né? Enfim, o teu pai e a tua mãe aceitaram melhor, assim, já entenderam como é que funciona? Sim, já entenderam agora. Mas eles pensaram assim, não tem jeito mesmo, é isso aí. Não tem o que fazer. Não, deixa ela viajar, viver as coisas dela. E como é que foi a tua primeira experiência quando tu sai de Santa Cruz? Já foi direto para voluntariado? Como é que foi? Sim, então, na verdade, a minha primeira experiência foi Couchsurfing, né? Que eu passei em Porto Alegre. E aí, Couchsurfing, para quem não sabe, são pessoas, existe um site que pessoas se oferecem a casa para viajantes. Para passar normalmente, assim, no máximo, umas 5 noites, no máximo, assim. E pela troca de cultura mesmo. Tipo, não é cobrado nada de ti. E aí, a minha primeira experiência, na verdade, foi ficar em um asilo. Tinha o dono de um asilo, que ele oferecia um dos quartos que estava vagos para o pessoal ficar, né? Sim. E aí eu fiquei lá e foi uma experiência muito legal. Aí eu fiz até arte terapia com os idosos lá, foi muito engraçado, né? Mas logo depois disso, eu fiquei um final de semana em Porto Alegre e logo depois disso eu fui para minha primeira experiência de voluntariado, que foi em Torres. E guria, indo para a minha carona de Torres, que eu fui por BlaBlaCar, né? Uhum. Quando eu fui pegar o Uber do asilo pro ponto de carona, o meu Uber não foi com as minhas coisas tudo embora. Eu botei as coisas dentro do Uber, eu fechei a porta e falei assim, espera aí, né, que eu vou entrar pelo outro lado. E o Uber foi embora. Ele levou as suas coisas? Levou minhas coisas embora. E aí eu desesperada, gritando, isso é tipo 4h30 da manhã, tá? 4h30 da madrugada. E aí eu desesperada, gritando, tipo assim, pelo amor de Deus, para. Não sabia o que fazer. Aí me chega, tipo, sei lá, 30 segundos depois, uma viatura para ali na rua onde eu tava, que eles iam descansar ali. Eles iam, tipo, ter um intervalo ali. Uhum. E daí eu já fui roubada. E guria, começou uma perseguição policial atrás do carro. Hoje eu assim, na hora eu tava muito nervosa. Mas eles falaram assim, entra aí atrás, e começou uma perseguição, passando os carros, passando sinaleira, o negócio, a sirene, tocando, passando todo mundo, e a gente foi atrás do cara, e eles conseguiram recuperar minhas coisas, tudo. Mas isso é, tipo, a primeira viagem pra voluntariado, assim, e eu pensando, meu Deus, será que é um sinal do universo pra eu não ir? O primeiro passo já foi no modo desafio. Mas aí deu tudo certo, eu recuperei as coisas, eu fiquei, não, deixa história pra contar depois, né? Gerou entretenimento. Sim, gerou entretenimento. No começo eu me desesperei, assim, porque tinha até minhas coisas de trabalho ali, isso que mais me deu um nervoso, mas deu tudo certo. E o Uber disse que ele não tinha visto que eu não tinha entrado. Esse foi o argumento do Uber. Sim, mas começou com perrengue, então. Começou com perrengue. Mas depois tudo certo, chega em Torres. Tudo certo com o voluntariado. Daí, tipo, nos primeiros dias, foi tudo muito legal, assim. Só nos últimos dias, assim, que teve uma questão também que até ficou um alerta de segurança, né? Que eu fui olhar o nascer do sol um dia, e sozinha, e lá na praia tinha várias pessoas olhando o nascer do sol também, porém,
quando eu fui embora, as ruas estavam desertas, né? Não tinha nada aberto e tal. E aí um homem me abordou e ele começou a me seguir de carro. E aí, pra mim, foi um momento, assim, muito tenso, assim, que eu fiquei com bastante medo, mas, tipo, eu ameacei gritar se o cara não fosse embora e fazer um escândalo, o cara acabou indo embora, mas, tipo assim, estragou meus últimos dias de viagem, tipo, porque daí depois eu ficava com medo de qualquer lugar que eu estivesse, aquele homem estivesse lá, então fica a dica de segurança para ter um pouco de cuidado nos caminhos que a gente vai, né? Sim. E como é que tu faz para conseguir, para saber quais locais precisam de voluntários? Enfim, é através de site, através de contato direto, alguém indica? Existe uma plataforma chamada Worldpackers, que ali os lugares, tanto pousada, pode ser hotel, pode ser até a casa de uma pessoa. Eles colocam as vagas que tem disponíveis lá, o mínimo de tempo que tu pode ficar, o máximo de tempo. Aí tem os feedbacks já de quem já passou por lá, né? Tanto os anfitriões fazem avaliações nossas e a gente faz avaliação dos lugares, né? Então, assim, é um meio bem seguro de tu conseguir voluntariado. E existe também, é paga essa plataforma anualmente, e existe um contrato de segurança. Então, por exemplo, se tu chega num lugar e sei lá, não é bem como estava combinado ali, eles fazem um ressarcimento para tu conseguir ficar em algum lugar umas 2 noites, assim, então é um meio bem seguro, assim. Michele, antes tu comentava sobre, enfim, essa primeira experiência, né, do voluntariado. No anúncio, digamos assim, no site já diz, por exemplo, tem opções diferentes do que tu pode fazer durante o voluntariado. Sim, eles já botam exatamente do que é a vaga, né? Pode ser uma vaga de recepcionista, talvez de faxineira, depende de cada lugar. Como eu fiquei em bastante mato, assim, afastado da cidade, aí tinha jardineira, pintora, tinha várias coisas para fazer. Várias profissões. Várias profissões, Nessa primeira experiência em Torres, quais eram as tuas tarefas, assim? Lá eu fazia limpeza mesmo, que é algo que tem bastante, assim, na plataforma, bastante vaga para limpeza, assim. E aí, então, tu ficou hospedada? Era tipo um hotel, uma pousada? Era uma pousada. E daí o voluntariado, o que é, né? Porque quando a gente fala voluntariado, a gente tem muito essa questão das ações sociais vinculadas, né? E também tem ações sociais dentro do site. Mas ali o voluntariado é visto como uma troca, ou seja, eu ofereço um serviço por determinadas horas, normalmente no máximo 6 horas por dia, 5 dias por semana, no máximo 6 horas. E eu ofereço um serviço e em troca eles me dão acomodação e alimentação. Quer dizer, tem lugares que só acomodação, tem lugares que é acomodação e alimentação, depende. E tem lugares que também pagam um valor? Raramente. Eles dão uma ajuda de custo. Mas raros lugares, assim, até nesse último que eu tava, eles davam uma ajuda de custo, mas em outros lugares, assim, eu não lembro de ter. É mais a hospedagem e a alimentação, então. Tipo essa troca, assim, né, que se diz. Sim. E nessa primeira experiência, por exemplo, trabalhava quantas horas? Tem horas, por exemplo, livres onde tu pode, enfim, aproveitar a cidade, conhecer, passear também. Sim, é determinado um horário certinho, né? Nessa primeira experiência eu trabalhava 5 horas, tipo, eu trabalhava no turno da manhã, e aí depois eu fazia o que eu queria, né, da minha vida lá, passeava, se eu quisesse conseguir um freela, qualquer coisa, assim, né, depois no seu tempo livre tu é um hóspede lá dentro. Sim, e durante esse período tu seguiu trabalhando, por exemplo, com a publicidade, por conta, com clientes, enfim, empresas que tu já tinha, ou lá tu conseguiu outras coisas, assim? Então, eu trabalho com os dois. Eu trabalho como designer gráfico, né, que eu tenho alguns clientes ali, então eu trabalho remotamente. Pode trabalhar de qualquer lugar, sim, né? de qualquer lugar. E eu também trabalho nos lugares que eu vou. Por quê? Porque, assim, a gente tá viajando e apesar de conseguir abater esse valor de hospedagem, esse valor de alimentação, porque normalmente eu priorizo lugares que dão alimentação, né? Tu tem como ver todos os benefícios.
eu priorizo esses lugares para já abater esse custo, mas mesmo assim, tu vai ter o custo do transporte, tu vai ter custo de remédio, sei lá, daqui a pouco um calçado vai estragar, tu vai ter que comprar a higiene, tudo isso, tu tem que estar ganhando dinheiro de alguma forma, né? Sim. E às vezes tu precisa de um dinheiro que seja mais rápido, então eu também procuro sempre freelancer nos lugares que eu tô, que são possíveis, né? Como às vezes eu tô no meio do mato, no meio do nada, não vai ter como conseguir um freelancer ali em volta, mas quando eu tô numa cidade, assim, normalmente eu tento conseguir um trabalho. E é mais fácil ou é mais difícil conseguir? Varia? Depende do lugar que você tá, como agora no último destino que eu tava em Balneário Camboriú, e lá era uma coisa de oportunidade, tu ia de tarde e de noite tu tava trabalhando em algum lugar, né? Era muito fácil de conseguir trabalho, só que tem lugares que não é tão simples, que é uma cidade menor, né? Não tem tanta demanda, assim. Mas vai de lugar para lugar. Eu já até trabalhei levando roupa de hóspede na lavanderia. Então, às vezes, a gente inventa o trabalho. A gente inventa a oportunidade. Sim. Nessa primeira experiência de Torres, quanto tempo tu ficou? 2 semanas. 2 semanas. Sim. E da tua avaliação geral, assim, tirando, né, aquele evento que tu comentou no fim ali, que não foi muito legal, a experiência com a pousada em si foi legal, foi o que tu estava esperando? Sim, foi bem tranquilo, assim, não teve nada, nenhum atrito, os anfitriões eram legais, né, porque isso faz muito também a experiência. E foi bem tranquilo, e consegui aproveitar bastante, ó. Ah, legal. Antes tu comentou que teve as experiências que foram no meio do mato. Eu quero saber onde foi, como é que foi. Eu passei Urubici, eu passei por vários lugares que eram no meio do mato, Alfredo Wagner, e Alfredo Wagner, na verdade, foi na montanha, né, era uma montanha, assim, bem distante, e depois teve outros, São José dos Ausentes também, que é um lugar lindo, lindo, que eu recomendo todo mundo que vá conhecer, porque, tipo, é uma beleza sobrenatural, assim, Sim. A natureza. E daí era super afastado, né? Daí parece que você tá vivendo num mundo paralelo. E eu tava muito tempo no mato, e daí era aquela coisa, sabe? Tu acordar cedinho e tu ir dormir cedinho, aquela coisa assim. E daí, normalmente, nesses lugares mais afastados, eles dão café da manhã, almoço e jantar. Por quê? Porque é difícil de chegar até a cidade. Então, eles já embotam tudo num combo, né? Tu não vai conseguir ir num restaurante, num café. E aí, normalmente são também atividades mais braçais, assim, como, ou tu vai fazer limpeza, ou trabalhar com jardinagem, ou isso que nem eu falei, pintura, né? Em Cambará do Sul, eu cheguei a ficar sozinha por quase 1 mês em um rincão, assim, cuidando do rincão, e tinha 2 chalés lá que se hospedavam. Mas assim, quase surtei, tá? Foi muito tempo sem contato humano. Muito assim, solitário, muito assim. solitário demais, assim. Eu até gosto, assim, dos lugares mais afastados, assim, mas daí foi muito tempo solitário demais. E nesse lugar, quais eram as tuas tarefas? Tinham lugares para as pessoas se hospedarem que tu tinha que manter, assim? Como? Tipo, sai o hóspede, tu vai lá fazer a limpeza, né? Aí também, como é um rincão, cuidar do pátio, né, capinar, aquela coisa assim. O que tiver que fazer, tem que estar disposta. Sim, eu também fiquei em um sítio de permacultura em Nova Petrópolis, que daí ajudava na plantação, mas tudo é com orientação, né? Nada, vamos dizer, sempre que eles vão pegar um voluntário, assim, não é que, tu tem que ter experiência, vamos lá, pintura. Não é que eu tenho que ter experiência com pintura. Eles vão passar as diretrizes e eu vou fazer lá na hora, né? Sim. Tipo, tu só tem que estar disposto a fazer aquela atividade. Disposto a aprender, né? Isso. Legal. E quando tu começou todo esse processo, por exemplo, de Torres, foi há quanto tempo atrás? Foi em fevereiro do ano passado. Então agora fazendo 1 ano, digamos, Dia que tu tá nesse processo. Vai completar assim. 1 ano. E tu sabe quantos locais ao todo tu já teve nesse período? Se eu não me engano, uns 12 ou 13 lugares. Então, a cada algumas semanas, geralmente tu vai trocando. Isso.
É que depende de cada lugar, né? Porque cada voluntariado estabelece um tempo mínimo que tu precisa ficar, né? Então, às vezes, o tempo mínimo é 2 semanas, às vezes é 1 mês. E lá no começo, eu queria ficar menos tempo, né? Então, normalmente eu ficava 2 semanas, pegava e ia para outro lugar. Mas depois quando eu comecei a ir pro mato, assim, eu comecei a ficar mais tempo nos lugares, assim, a desfrutar mais dos lugares que eu tava. Então, é meio que sentir, assim, em cada lugar, sabe? Sim. Tu comentou antes, né, de São José dos Ausentes. Nesses locais onde tu ficou, tu conseguiu ver, assim, atrações, enfim, conhecer também um pouco dos atrativos turísticos de cada lugar? Sim, com certeza. Lá em São José dos Ausentes, os canyons, né? Porque normalmente, assim, os anfitriões, eles dão esse acesso, sabe? Porque quando tu vai voluntariar no meio do mato, tem que ter algo a mais ali. Porque alguma coisa, exato, né? tu só ficar ali sem ter nada pra tu explorar é monótono demais. Tu precisa ter... e isso foi uma coisa que eu senti muito em Cambará. Não tinha muito o que explorar em volta. E era isso que me entediava, me deixava assim. Sim. Mas quando tu tá assim num lugar, tu já tem que... O anfitrião, ele tem que estar disposto a levar pra esses atrativos. Lá em Urubici, eu tive uma anfitriã que ela levava muito pra passear, assim, pra conhecer mesmo. Porque ela sabe, tipo, tu já tá afastado. É óbvio que tu quer conhecer, tipo, as cachoeiras, os lugares bonitos, Sim. assim, que tem, né? Nesses locais sempre atrativos, assim, de beleza natural, geralmente. Normalmente sempre Trilha, assim. cachoeira. Trilha, cachoeira, canyon, montanha. Algum lugar em especial, assim, que talvez, sei lá, as pessoas não conheçam tanto, que tu recomendaria desses lugares? Um dos últimos lugares que eu tava, que foi em Alfredo Wagner, num lugar chamado Soldado Sebold. Nossa, é muito lindo lá. É muito lindo, que é na montanha, né? É bem afastado, mas é muito lindo, vale muito a pena. E tem toda uma estrutura, tem tanto de chalé como camping, assim, é um lugar muito, muito lindo pra tu ir, assim, pra onde tu olha, assim, é uma beleza. E São José dos Ausentes também. Pra mim, foram os 2 lugares, assim, que se destacaram, assim, de beleza natural, de natureza, assim. Sim, e super próximo, né? Dentro do estado, digamos, tu pode pegar o carro e ir visitar, né? Conhecer. São José dos Ausentes aqui na Serra do Rio Grande do Sul e Alfredo Wagner na Serra Catarinense, então, tipo, é muito próximo mesmo. Sim, e depois dessas experiências no mato, digamos assim, quando tu voltou pra civilização... Nossa, foi muito estranho. Foi muito estranho. Eu voltei pra civilização em Balneário Camboriú, né? Que é uma cidade, assim, muito agitada, muito badalada. Então, assim, meu Deus, parecia que eu saí de uma realidade paralela e entrei em outra realidade ali. E até me estressava um pouco com o barulho, com a multidão, assim. Eu já estava acostumada com a paz. Sim, aquela coisa mais calma, mais monótona. Mas também foi uma experiência muito boa. Em relação, nem tanto à cidade, eu não gostei muito da cidade, mas foi bom porque eu consegui muito trabalho lá. E isso foi muito importante para mim, para conseguir fazer como uma reservinha, assim, né? Mas lá, as pessoas, pra mim, é que assim, cada lugar se destaca por alguma coisa. Às vezes tu vai estar num lugar e, sei lá, o melhor que tem ali é a comida. Tem lugares assim que eu comi muito bem e aquilo foi o destaque do lugar que eu tava. Tem lugares que são as pessoas que tu conhece, né? Muita gente boa, muita gente que tu faz amizade. E tem lugares que é a beleza, assim. Então cada lugar oferece uma coisa. E pra mim lá foram as pessoas. Em Balneário? Em Balneário. E são outros viajantes? São pessoas locais? Todos os hóspedes e outros viajantes também. No lugar que eu tava tinha mais, se eu não me engano, 13 voluntários. Então, tipo, era muito voluntário junto, assim, de tudo que era lugar. De vários lugares diferentes. Sim, e muito também da Argentina, Chile, Colômbia. Eu ia te perguntar, não só brasileiros também. Não. Porque esse site oferece a oportunidade de tu, se tu quiser ir para outros países. Sim. E eu tenho planos para isso futuramente também, de fazer por toda a América Latina ali, né? E oferece para todo lugar no mundo
tem voluntariado. Claro, não vai ter em todas as cidades, mas todos os países têm voluntariado. Ah, legal. Nesse período que tu estava em Balneário Camboriú, tu ficou em mais de um lugar? Não, eu fiquei em um hostel. Um hostel. E foi o lugar que eu mais fiquei por 2 meses. E foi mais com o intuito realmente de conseguir fazer um dinheirinho, assim. Uhum. Porque tinha bastante oportunidade, né, na Sim. cidade. No hostel, quais eram as tuas funções, assim? O primeiro mês eu fiquei como marketing, que daí eu atuava na minha área, fazia conteúdo para as redes sociais. E o segundo mês foi uma loucura. Segundo mês eu fiquei como bartender e eventos. Uhum. E aí eu que não ia em festas praticamente assim, sei lá, uma vez ao ano, talvez eu ia numa festa. Gente, eu fui em tanta festa que eu tô saturada pelos próximos anos, assim, tem que já voltar valeu. pro mato. Tem que voltar pro mato um pouquinho agora. Porque daí eu era bartender e eventos. Então, sexta e sábado de noite eu trabalhava lá no bar do hostel. E depois eu tinha que levar os hóspedes, fomentar isso durante a semana lá dentro, levar hóspedes e os outros voluntários e funcionários para festas. Ah, legal. Então, para eles terem, por exemplo, uma referência, Isso. tu era essa pessoa que levava... Aí tu tinha que saber as festas legais também. Sim, daí isso era uma coisa meio que os locais ali, né? Quem já tava ali há mais tempo que acabava indicando, né? Uhum. Mas era muito legal, porque também em hostel é uma galera muito jovem e muitas vezes as pessoas vão sozinhas para hostel. Justamente vão para hostel porque estão sozinhas, né? E querem fazer essa socialização. E aí era legal, porque junto o pessoal, tipo, a pessoa quer ir pra uma festa, não vai sozinha, né? Sim. Então era bem legal, assim. E como é que foi essa troca de experiência com os outros viajantes, os outros voluntários, enfim, saber por onde eles foram, de compartilhar, porque são as mesmas dificuldades, talvez as mesmas angústias, né? Às vezes alguma coisa que tu já passou, que eles já passaram. Como é que foram essas conversas, assim? É algo que te incentiva a continuar? Sim, a primeira coisa que tu entende quando tu começa a conversar com outros viajantes é que cada um tem seu estilo de viagem, assim, cada um faz de um jeito diferente, e isso é muito legal, assim, isso eu aprendi na estrada, porque quando eu comecei, eu me comparava muito assim, mas essa pessoa tá fazendo algo bem mais legal que eu. Não, mas cada um tem a sua estrada, cada um vai viajar no seu tempo, vai viajar de um jeito. E é muito bom conversar com alguém que tá vivendo essa realidade, é isso, compartilhar das mesmas angústias, como a questão financeira é uma questão muito forte pra gente, como a gente vai se virando, assim, como dá, né, e essa coisa da despedida também é muito bom ter, assim, com quem compartilhar, porque, por exemplo, converso com os meus amigos daqui, mas talvez eles não vão entender claramente, porque eles não estão vivendo aquela realidade, né? Sim, então só quem tá passando por isso sabe exatamente como é que é, né? Michele, antes tu compartilhava um pouco, né, sobre, enfim, os perrengues, as coisas que acontecem. Como é que é a tua preparação como mulher que viaja sozinha para evitar, né, que aconteçam essas situações, assim? Tem cuidados que tu toma, assim, na tua rotina, no teu dia a dia, trabalhando, se locomovendo, enfim, para garantir mais segurança? Sim, então, depois dessa experiência que eu vivi, que eu fui seguida lá pelo cara, eu entendi que eu tinha que ter alguma coisa comigo, assim, então eu indico para as mulheres que tenham alguma coisa, nem que seja aquela coisinha que dá choque, um spray de pimenta, tem alguma coisa ali que isso pode livrar de alguma situação ali, de alguma coisa, sabe? E muito importante conversar com os locais, porque os locais eles sempre vão saber dizer que local que é perigoso, que horário que é perigoso, que caminhos que são de melhor acesso, né? E mesmo assim, tem uma coisa que eu faço particularmente, assim, sempre quando eu estou caminhando, eu fico vendo pontos de referência. Por exemplo, eu tô caminhando de noite, mas lá em Balneário era um lugar consideravelmente seguro para fazer isso. Mas eu sempre olho pontos de referência, como por exemplo, eu sei que em determinado local ali tem um posto 24 horas aberto. Então, se em algum momento eu me sentir acuada ou achar que tem uma pessoa meio estranha ali perto de mim, eu vou para lá. Tipo, sabe, esses pontos de referência para onde que eu posso ir se
eu me senti desconfortável. É um lugar que tá aberto, que tem gente ali, Exato. que se tu precisar, enfim, pedir uma ajuda ou só, né, entrar, enfim, tu sabe que tu pode Sim, ir ali. eu acho muito importante, assim, cuidar esses pontos de referência, observar, assim, ali tem luz ligada, então tem pessoas naquela casa, por exemplo, ter esse... Se eu precisar de uma ajuda, para onde eu posso ir, sabe? Sim. E também, a partir da tua experiência, tu começou a compartilhar um pouco disso através do teu Instagram, né? Como é que surge a ideia de fazer isso, de usar a rede social? Como é que foi, né, iniciar a produção ali de conteúdo, compartilhando? Como tem sido essa experiência? Assim, tu vai aprendendo fazendo, né? Essa é a verdade. Mas quando eu comecei, eu queria muito ter um histórico pra mim mesmo, assim, de tipo assim, de pensar que um dia eu ia rever aquilo ali e ver as minhas experiências e por onde eu passei. Tá registrado onde tu foi, né? Exato. E compartilhar também com os meus amigos, com a minha família, né? E também depois eu comecei a ver o Instagram como uma forma de talvez facilitar um pouco a minha viagem. Não é que eu tenha intenção de ser famosa, de ter, nossa, muitos seguidores, mas eu gostaria muito de conseguir facilitar, de daqui a pouco conseguir ir para uma pousada legal, daqui a pouco num restaurante legal, coisas assim, simples, mas que facilitaria, né? Sim. Porque muitas vezes, vamos dizer, na estrada, a gente acaba... Eu viajo de uma forma muito econômica, muito econômica. Então, você acaba não se alimentando tão bem, né? Então, tudo acaba sendo, assim, algo bom. Tipo assim, é isso. Ter uma refeição melhor é um abraço, entende? Poder dormir num lugar melhor é um abraço. Sim, tudo isso pode fazer diferença pra Sim. ti. E até a questão de, enfim, com visibilidade, ter os contatos de alguém que tá na cidade, vai te dar uma dica. Isso. Estão precisando de alguém pra trabalhar em tal coisa. Isso também acaba acontecendo. Também acaba acontecendo. E eu recebo muitas mensagens assim, quando estiver por tal lugar, me chama. Vamos marcar, quando você estiver em tal lugar, vamos marcar para tomar um cafezinho. Umas coisas assim, eu acho o máximo. Legal, assim, e tu vê também, enfim, contato de outras pessoas que gostariam também de estar viajando, de fazendo voluntariado, enfim, estão pegando aquela inspiração do mesmo jeito que tu fez. Sim, e às vezes, assim, como aquilo que eu falei, que às vezes a gente se compara de tipo, eu não tô fazendo algo tão legal como aquela pessoa, né? Mas aí tu vê que tem pessoas que acham o máximo o que tu tá fazendo, assim, e daí tu pensa assim, não, eu também tô fazendo algo legal, tô fazendo do meu jeito, meu caminho, e eu também sou, de certa forma, inspiração para algumas pessoas. Legal. Antes tu comentou um pouco, né, de compartilhar com os outros viajantes, enfim, essas angústias, as dificuldades, e como é que é a questão de saudade de casa, saudade da família. Às vezes dá uma vontade assim, eu só queria a minha caminha, a minha casinha. Então, guria, isso é uma coisa muito doida, porque assim, eu sinto saudade, claro, mas eu tô sempre em contato com a minha família, com os meus amigos, né, diariamente. Eles têm que me aguentar. Mas eu acho que, assim, a estrada, ela ensina uma coisa que é não ter muito físico, assim. Ela ensina isso, porque como cada lugar que eu vou, eu me identifico com pessoas e... é algo muito intenso, porque como tu sabe que aquilo é temporário, tu se entrega muito para as relações, assim. Então tu faz uma amizade, é aquela amizade que parece que anos tu é amigo daquela pessoa, né? E tu sabe que tu vai ter que se despedir dela. E é isso que torna tão intenso e tão bonito estar de passagem nos lugares. Tu tem que aproveitar, Exato, né? Tu tem que aproveitar, porque tu sabe que aquela pessoa vai embora, que daqui a pouco tu vai ir para outro destino. Então, tu se acostuma a ter que se despedir das pessoas. Então, tu se acostuma a não ter mais muito aquela coisa do físico, aquele toque físico, assim. Esse apego, digamos, tu acaba perdendo um pouco. Sim, mas não é que não sinta saudade, né? Sente, mas é de um jeito diferente. Legal. Nesse 1 ano, assim, de estrada, de experiências diferentes, qual que tu acha que é a coisa mais importante que tu aprendeu? Que eu aprendi a dar tempo para a vida acontecer.
Porque às vezes a gente quer ter muito controle sobre a vida, sobre as coisas, a gente quer que esteja tudo certo, a gente quer todas as respostas na hora, e na verdade é que não vai acontecer assim. Tu tem que ir na estrada, principalmente, tu tem que deixar um dia acontecer de cada vez. E tu vai ter num dia algumas respostas e talvez as outras respostas vão vir daqui a uma semana. E não adianta surtar, não adianta se desesperar. Tem que dar aquele tempo de respiro, um tempo para a vida se organizar, fazer a tua parte no que tu quer que se realize, mas tem que dar o tempo da vida acontecer. Às vezes não ter essa pressa, essa ansiedade, assim. Sim. Ter que resolver tudo na mesma hora, né? Sim. A vida, ela precisa desse intervalo, ela se organiza para as coisas acontecer. Eu não acredito em acaso, então, assim, ela precisa, assim, se organizar. Tu vai fazendo as coisas que tu tem que fazer e a vida vai acontecendo. Talvez não vai acontecer naquele momento ali, mas vai acontecer. Ah, legal. Uma pergunta que eu faço para todos os viajantes que participam do programa é qual o próximo destino, né? Eu sei que tu tem agora a viagem com a tua mãe, né? Sim, eu tenho viagem com a minha mãe, só que a grande questão agora não é nem o próximo destino, mas o próximo objetivo, que é ir do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Então essa vai ser a minha missão agora. E eu não tenho todas as respostas, nem tudo planejado, mas vai acontecer. Eu saio aqui de Santa Cruz do Sul, vou ir subindo, até o momento que eu chego no Amazonas. Da forma como for surgindo as oportunidades. Através de voluntariado, couchsurfing, vou visitar alguns amigos também no meio do caminho. Mas não tem assim uma meta, tem que ser até tal dia. Ainda não tem, mas eu acredito que eu vou estabelecer um pouquinho mais pra frente. Mas essa então a próxima aventura que começa, o objetivo final é Amazonas. E se enfiar lá no meio do mato mesmo, gente. No meio dos bichos, eu quero ver jacaré, eu quero ver essas coisas, entendeu? Sim. E tem algum lugar ainda que tu sonha em conhecer? Pode ser em outro país, alguma experiência, enfim, que tu quer ter que tu não teve? Tem uma listinha. É que, na verdade, assim, o meu plano inicial era fazer um mochilão ali pela América Latina, de Argentina, Peru, né? E no fim, eu acabei não fazendo porque eu tive uma ansiedade crônica, ataques de pânico muito forte, e daí eu comecei pelo Brasil, né? Que eu pensei assim, não, tô me desvencilhando agora do meu remédio, né? Então, o meu grande sonho é realizar o que inicialmente eu queria realizar, que é esse mochilão pela América Latina. América Latina, sim. Então, de país em país, de país em país, começando ali pelo Uruguai, né? Eu penso visitar minha família novamente antes, começando pelo Uruguai e indo subindo tudo, até um pouquinho, até chegar antes do México. Tu vai seguir, então, nas viagens por tempo indeterminado. Tempo indeterminado. Agora, eu não me imagino em outra vida, assim. Eu não posso dizer que daqui a 10 anos eu não vou pensar em, sei lá, viver de novo, morar sozinha, sei lá, voltar para Santa Cruz, porque anos atrás eu não imaginava eu nessa vida. Eu nem sonhava com isso, isso nunca passou pela minha cabeça. Então nunca dá para dizer que dessa água eu não bebereis, que eu não voltaria para uma vida, vamos dizer, tradicional, entre aspas, né? Sim. Mas agora eu só me vejo nessa vida e eu acredito que existe um propósito muito grande para mim nessa jornada, que eu acredito que eu tenho muito Deus comigo nesse percurso. Agora, tipo, te dizer assim, qual o real propósito? Eu não sei, mas eu sinto que eu vou descobrir no meio do caminho. Sim, e claro, né, a gente sempre diz que precisa ter muita coragem, né, pra tu te colocar, enfim, todas essas situações, às vezes é incerto, às vezes tu não saber, mas ao mesmo tempo também, quando tu tem essa confiança nas pessoas, tu recebe a confiança de volta, né? Sim. Então, imagino que pra ti, que tá em volta aí de muitos viajantes, do pessoal que são os hosts, né, que recebem os voluntários,
É um pessoal também muito disposto a ajudar, né, Michele? Sim, mas eu vou te dizer, eu sou bem medrosa, viu? Eu sou bem medrosa, só que eu digo assim, eu sou medrosa, mas eu sou afrontosa também, porque eu penso assim, não, eu posso estar com medo, mas eu vou fazer com medo mesmo, né? Claro, com medo, mas com coisas que eu fique confortável a fazer, né? O medo deve fazer tu tomar bastante cuidado, né? Isso, sim. E até nessa questão de comparação e uma dica de segurança também, que assim, a gente nunca fazer algo que a gente não se sinta confortável para fazer, sabe? Como por exemplo, teve um vídeo meu que viralizou que eu fui tomar um café da manhã na praia, sozinha, lá em Balneário Camboriú. E, nossa, eram muitos comentários de como assim? Tu foi sozinha? Meu Deus, aqui já sairia no jornal no dia seguinte, né? Tipo assim, e na verdade, lá eu fiz isso com muita segurança. Em volta de mim tinha 2 famílias e um casal de idoso. Tipo assim, também esperando o nascer do sol ali. Sim. Né? Então eu fiz com muita segurança. Mas assim, a gente não fazer coisas que a gente não se sinta confortável pra fazer, sabe? Tu não precisa ser a pessoa que vai sozinho olhar o nascer do sol. Se tu não se sente confortável pra fazer isso, vai com um amigo. Tu quer fazer isso, vai com um amigo, vai com um grupo de pessoas. Como tem uma coisa que eu acho muito legal que viajantes mulheres fazem aqui no Brasil, que é viajar de carona. Mas eu não me sinto nada confortável em fazer isso. Eu sei que eu me sentiria muito insegura, eu me sentiria nervosa, então eu não faço. Eu não posso dizer que, daqui talvez um tempo eu vou me sentir confortável por isso. Daí, beleza, daí eu faço. Mas, assim, o que tu não tá se sentindo confortável, tipo, acredita na tua intuição, não faz, simplesmente. Sim. Saber o limite, né, do que tu faria. Se tu não faria, tá tudo bem também, sim, né? Sim, tá tudo bem. Tipo, ninguém precisa provar nada pra ninguém. Tu tem que fazer as coisas no teu tempo, do teu jeito, que tu acredita que vai dar certo. Sim. Pra quem quiser te conhecer, te seguir, acompanhar a partir daqui, né, um pouco aí das tuas aventuras. Enfim, se quiser ajudar de alguma forma, dar alguma dica de lugar, se quiser deixar o teu Instagram. O meu Instagram é mochileira30+. Me sigam lá, que eu fico compartilhando tudo. E agora eu vou compartilhar essa saga aí do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Muito legal. Michele, obrigada por ter aceitado o convite de vir participar. Sei que tu tá há pouquinho tempo aqui em Santa Cruz, né? A gente conseguiu encaixar para tu contar um pouco dessa história. Muito legal. Tem sido acompanhar também aí as tuas aventuras. A gente deseja sorte, sucesso. E daí na volta do Amazonas, tu volta pra gente gravar de novo. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui mesmo. Prazer te receber. Prazer. A gente conversou hoje, então, com a Michele Schwartz Machado, publicitária daqui de Santa Cruz do Sul, contando um pouco das suas experiências de viagem. Esse episódio se soma aí mais de 60 viajantes que já participaram do Destino aqui com a gente, contando essas histórias de viagem, todos os tipos de viagem possíveis. E esses episódios eles estão disponíveis na Arauto Play, no YouTube, em vídeo, e também no nosso Spotify do Grupo Arauto e lá no portalarauto.com.br, na aba podcasts, opção do programa Destino, se você quiser ouvir de novo, compartilhar, encontrar inspiração para suas próximas viagens. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até mais!